facilitadora de sonhos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos chamar a Bel. Opa, boa noite! Boa noite. Hoje você está preparadíssima aí. Tô vendo, tô vendo. Olha aí o pessoal entrando com a gente. Primeiro, estou dando boa noite aqui pro pessoal, Bel. Sejam todos bem-vindos à Casa 3. Cacau, olá, Cláudia Leme do Rio de Janeiro está aqui com a gente. Olá, a Cláudia Leme te mandando oi, Bel. Todo o pessoalzinho aqui já entrando com a gente. Sua filha, Sandrinha, seja bem-vinda. Alexandre Sacon, todo o pessoal aqui, né, da Casa 3 com a gente. Ângela, é sua irmã? Ângela Liberalquino, quem é a Ângela? Tua Ângela, irmã? irmã. Opa, Irmã. que bom! Que irmã! Opa, que ótimo! Nathalie Hellman, Pulsar, Clara. Gente, sejam todos bem-vindos à nossa live da Casa 3. Segunda-feira, conte sua história, né? A gente quer saber mais um pouquinho da história da Bel, para que ela traga para a gente assim, um pouco mais de calma e tranquilidade para essa semana que só está começando, né, Bel? Sim, sim. E você tá linda. Boa Eu queria dar noite, boa noite a querida. todos. Sim. E para você, muito obrigada da gente ter essa oportunidade de novo, porque a primeira nossa, espero que hoje a internet conspire e todo o universo, né, para que Hoje não vai caia conspirar, porque, gente, nós fizemos uma isso. live, eu e a Bel, mas a internet estava ruim e também não ficava gravado. Então, para você que está entrando hoje na nossa live, ou pela primeira vez aqui na Casa 3, essa live vai ficar gravada. É um grande bate-papo e a gente quer que vocês participem com a gente. Quem está entrando agora, Rodrigo Camargo do Sul. Olha, tanta gente, ó, o Brasil todo, Bel, São Paulo, Sul. Estamos com Rio de Janeiro, BH, todo mundo entrando com a gente. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos muito felizes de ter você aqui mais uma vez. Parou sua agenda para poder trazer um pouco do autoconhecimento, do carinho, da espiritualidade, para ensinar um pouco para a gente e desmistificar tanta coisa que a gente ouve, né, Bel, falar sobre Sim. espiritualidade, misticismo, fanatismo, né? O que tudo se mistura. Yoga é religião, leitura de tarô é religião. Será que se eu acender uma vela em casa, eu estou rezando para alguém? Isso é ruim? Então, assim, as pessoas, Bel, né? Elas misturam, né? Um pouco de cada conhecimento e no final acabam se perdendo. Elas perdem o fio, elas perdem aquilo que elas realmente, o caminho de vida delas, porque acabam ouvindo todo mundo, ouvindo as pessoas, lendo informações erradas. Então, eu trouxe a Bel e ela será a nossa convidada sempre da Casa 3, porque ela representa o pilar da Casa 3, que é a espiritualidade, a mentoria, a orientação, né? E tudo isso feito com muito carinho e muita dedicação. Então, seja bem-vinda, Isabel, minha querida, que eu amo. Faço todas as minhas práticas, estou aqui, ó, toda preparada hoje. Eu quero que você se apresente, conta então um pouquinho para a gente da sua trajetória profissional, né? Quero que você conte como é que você começou os seus atendimentos. Conta para a gente, Bel. Bom, eu queria agradecer e dar boa noite a todos vocês por estarem aqui. Você, Márcia, em especial, por estar movimentando tudo isso. E agora é tudo muito novo, né? Trabalhar com essa inteligência artificial, quem sempre trabalha com energias não artificiais, mas humanas, então é muito complicado a gente entrar nessa onda toda que acontece. Mas eu acho que o caminho espiritual, assim como o autoconhecimento, ele é sempre surpreendente. É o que a gente tem que fazer para se adaptar
e evoluir nesse sentido de estar sempre entrando na atualização do momento. Então, minha trajetória, como você falou, ela começou na adolescência. Eu comecei já no processo de questionar tudo na adolescência e logo eu conheci o trabalho do mestre asiático Paramahansa Yogananda, que era um mestre do yoga, que entrou no Brasil em 1920 e trouxe o yoga como sendo o yoga kriya yoga, que trabalhava os fundamentos do yoga como um caminho de ética dentro da respiração, da kriya. E, na verdade, o caminho do yoga foi o princípio do caminho que também começou aos passos darem nessa direção, sendo que, com a ética do yoga, você tem todos os hábitos e todos os valores que são alterados quando você começa o caminho do yoga. Então, para a gente entender que yoga não é religião, e sim leis que abarcam todo, e leis cuja natureza te faz mudar hábitos, te faz mudar valores, te traz para essa conexão entre você, a natureza e o universo, você começa a trazer o questionamento dentro da existência e conectar o lado espiritual. Não tem como você, praticando yoga, não ter a relação de conexão entre matéria e espírito. Porque todo o trabalho do yoga, ele além de ter apoio nas leis do universo, ele tem apoio entre o teu lado espiritual, que está contido na tua respiração, e com apoio corporal, que é através do trabalho das asanas e do trabalho das posturas. As posturas são como códigos de posições, né, que você traz e posicionamentos na vida. Então, não tem como desassociar o yoga como um trabalho de autoconhecimento. E com o yoga, eu questionava muito a relação com a alimentação. Então, eu comecei, com a prática do yoga, a trabalhar a questão da respiração, a questão dos valores da respiração, a questão, por exemplo, de trazer o vegetarianismo para mim, e logo depois o macrobiótico, e eu sou vegana, mas claro que isso é o caminho para se tornar uma yogini, que eu abracei esse caminho. Não é todos que, entre aspas, praticam yoga que vão querer mudança. Mas então, essa isso é importante, Bel, só para você refazer e a gente, pessoal, entender mesmo, que eu quero ir pegando os pontos principais, tá? O que é muito importante, pessoal? As pessoas me perguntam a importância do yoga dentro da vida que a gente leva o dia a dia. E essa mudança de hábito. Porque é o hábito de uma alimentação saudável, do movimento do corpo. E a cada movimento, que ele tem um nome específico, você está fazendo, sim, um agradecimento, né? E você está colocando o corpo numa postura, que tem a postura do guerreiro, né? São algumas, né, posturas, né, Bel, que você tem, e você traz para o seu dia a dia. Então, veja, nenhum fato isolado como yoga ou uma leitura do tarô, uma consulta que se faz com você, Bel, ela deve ser perdida ou feita isolada. É um contexto. Então, hoje a gente vai falar muito sobre isso. Inclusive, nos meus atendimentos, eu explico que um movimento, ele segue o outro. Não pode ser um ato isolado, porque senão só o yoga com uma alimentação ruim não vai funcionar. Só uma consulta com você uma vez e vai embora também não vai funcionar se você não trouxer para o seu dia a dia. Então é importante entender qual é a importância de um mentor espiritual, que é o que você é, né, Bel? O quanto você trouxe essa trajetória para a sua vida e traz para todas as pessoas que estão entrando aqui com a gente, e sejam bem-vindos todos, para conhecer o trabalho da Isabel, que há 35 anos dedica amor,
dedica estudo, seriedade, sigilo, competência para todos os clientes dela. Então, assim, é muito tempo, né? Fazendo um trabalho muito forte. A Bel realmente é maravilhosa, então já estão colocando aqui, maravilhosa, é uma vida mesmo de dedicação. É isso mesmo, Sandra, sua mãe é um exemplo para todos nós. Porque eu sempre digo, o exemplo arrasta, né? Não é a fala, é o exemplo. Então, eu tenho a Bel, só nós duas já estamos há mais de 10 anos juntas, ela acompanha todo o meu processo de evolução. E hoje, o que eu sou hoje é uma parte do ensinamento da Isabel. Eu tenho orgulho e prazer de dizer que ela cuida de mim, cuida da minha família, dos meus filhos e me ajuda muito. Mas essa ajuda não é só pegar na mão e dizer, vem aqui que o caminho é esse. Ela emana, né, essa prática, esse carinho, essa oração, que é maravilhosa. Então, eu convido a todos a conhecer o caminho da Bel. As nossas lives realmente são para divulgar todos os profissionais que nós acreditamos, e isso faz toda a diferença. Então, eu sou muito feliz de ter você comigo para sempre. Aprendi e aprendo todos os dias, que nada é isolado, gente. Eu aprendi os ensinamentos da Bel. Nada, nada. Então, esse seu percurso do yoga, contando um pouco para a gente do seu autoconhecimento, a sua trajetória profissional, como foi esse atendimento, Bel? Como é que você faz esse atendimento? Isso, só voltando um pouquinho nessa questão que você falou da postura do yoga, que a postura do yoga, ela transmite a atitude também, né? A atitude, mais para a gente ter uma compreensão sobre o posicionamento do caminho do yoga, que é um caminho também, que a gente pode dizer, de autoconhecimento em todas as leis. O yoga, ele ele tem como um posicionamento um trabalho totalmente ligado a um processo da mente também, né? Que a gente vai falar aqui de outros estudos, como o atendimento do tarô, na cabala e dentro do hermetismo, e o yoga também está dentro disso. Não está, como você falou, está tudo interligado. Não tem nada que está fora. Então, todo esse caminho, ele é um caminho que vai te levar a se autoconhecer. Mas é preciso que você não se prenda apenas ao conhecimento. Porque o conhecimento, a gente sabe que ele não pode ser perdido, logicamente. O conhecimento, ele faz necessário para que você possa ter uma referência. A gente tem todos os mestres que trouxeram, que ter essa chance do conhecimento para ele não ficar perdido e que a gente pudesse usufruir deste legado até os dias de hoje, como o próprio Platão, como Hermes Trismegisto, como Galeno, Hipócrates, Sócrates, Nostradamus, e no século XIX, Blavatsky, que é a grande mestra, Arnolda, que é a Litelantes, esposa de Samael, que também trouxe esses ensinamentos do nosso século XIX, e a gente está usufruindo disso agora. Então, quando a gente fala em tarô, o atendimento dentro do tarô e o atendimento no tarô e cabala, a gente está falando de um processo, né? De um processo, de um caminho de autoconhecimento, não só na curiosidade, de perguntas e respostas, porque isso se tornaria uma coisa muito banal. E isso se tornaria uma coisa muito superficial, que é atender às necessidades de uma personalidade materializada em seus próprios sentidos e não aprofundar este humano dentro do próprio caminho essencial espiritual. Então, o caminho do ele traz, primeiro de tudo, foi dentro do Egito e dentro dessa cultura milenar que a gente sabe que na época medieval
E o Egito explodiu dentro do hermetismo, né? As grandes escolas herméticas, e, sem dúvida alguma, os nossos alquimistas, o nosso processo alquímico, que a gente sabe por Hermes Trismegistus, o três vezes nascido, como se fala, trouxe as leis herméticas. O tarô egípcio, ele contém essas leis do universo, essas 7 leis do universo, que estão ligadas às leis internas nossas, como os 7 chakras, os 7 anjos cavalheiros, as 7 leis da semana, enfim, muitas leis do 3 e do 7, que são muito abrangentes esse assunto, então eu só vou dar pequenos tópicos, porque a gente não tem um tempo tão largo para explicar, mas quando fazemos o tarô egípcio, enfatizamos muito dentro desse processo olhar as coisas que necessariamente estão acontecendo agora com o cliente, mas precisamente olhar todos os pontos que a gente pode dizer que são todos os corpos ou mundos pelos quais a gente está realmente olhando como se processa cada lei, para que a partir disso a gente possa conduzir esse caminho nas informações, para essas informações apoiadas como a prática Pessoal, mudança de caráter, a travou mudança um de hábito. pouquinho, Bel, a tua internet. Tua internet travou um pouquinho, você vai ter que repetir. Acho que Tá, agora você voltou, tá? Só para o pessoal que está entrando agora, então. sim. Gustavo, seja bem-vindo. Fátima Romero, minha amiga, olha só. Nós estamos entrevistando aqui, a Bel está contando para a gente, está trazendo um pouco do que é o autoconhecimento, em cima de ferramentas que ela utiliza no atendimento dela. Ela faz as aulas de yoga, né? Ela dá aulas de yoga e traz nos atendimentos o tarô, a consulta, o treinamento e mais. É uma mentoria onde ela acompanha, porque nada disso, como nós falamos até aqui, tem a real importância se for feito isolado, né, Bel? E sozinho. Então, se você faz um atendimento e não tem nada a ver com a religião, cada um tem a Não. sua religião. Nós, como a Bel, também respeitamos, né, Bel, a religião de todas as pessoas, o caminho de cada um quer seguir, mas é importante a gente entender se esse caminho está dentro do teu propósito, porque muitas vezes nós acreditamos que aquilo é o melhor, ou que foi programado para mim ou pela minha família. Mas será que ele está de acordo com o meu real propósito de vida? Como é que eu sei? Como é que eu consigo sentir? Através do atendimento que eu já faço com a Isabel por muitos anos e que me acompanha. Então, você que está entrando agora, que não conhece o trabalho da Isabel e que gostaria de conhecer, eu super recomendo, porque ela traz a sabedoria, traz a força, traz a direção para ajudar você a atravessar o seu caminho, né? Então, através disso, Bel, que a gente tem, que a gente falou muito do autoconhecimento para essas pessoas. Só que o autoconhecimento ele não vem do imediatismo. Muitas pessoas querem, isso que eu quero que você também diga, pessoal, que tenha muito, que seja rápido. Olha, eu conheci a Bel, já quero fazer uma consulta, amanhã está tudo resolvido. Não. Autoconhecimento não combina com o imediatismo que todas as pessoas passam hoje, a ansiedade, a rapidez. Nossa, eu já quero saber tudo, vai dar tudo certo? Será que ela resolve mesmo? Mas se eu for lá semana que vem, na próxima tudo bem? Não, gente, né? Às vezes, uma vida, nem nessa vida, você não vai conhecer o seu total autoconhecimento e ter clareza de tudo que você quer. Talvez você precise de muitas vidas. Mas o importante é entender que isso tem que ter um tempo. E cada um tem o seu tempo. Ninguém é senhor desse tempo e controla, né, Bel? Então é isso que eu queria que você falasse também pra gente. Sim. Eu tinha ouvido que você me falou e eu tinha acabado quando eu disse em relação, não é, a essa informação do tarô, no sentido, por exemplo,
da pessoa vir pedir as informações, por exemplo, daquele momento que ela está vivendo, daquele momento que ela está passando. Então, para a gente entender melhor, nós temos, por exemplo, um tempo cronológico que está ligado à nossa idade, nós temos um tempo psicológico, nós temos um tempo fisiológico e um tempo biológico. Então, nós temos várias camadas para serem entendidas, não só aquele fato isolado que está acontecendo comigo. Normalmente, os fatos, eles vêm por um desequilíbrio, né? Muitas vezes, por exemplo, o que está acontecendo em uma área da vida, ela não é uma coisa isolada do todo da existência dessa pessoa. Normalmente, um acontecimento, ele vem normalmente já desequilibrando outros corpos, que a gente chama de, na Cabala, o tarô na Cabala, ele vem mostrando para você cada mundo e cada acontecimento interligado. Então, se você tem um problema de enfermidade, um problema de saúde, você desequilibrou uma lei que vem, uma lei espiritual, e depois você vem uma lei astral, depois você vem uma lei mental, depois você vem uma lei do corpo causal, uma lei do corpo do pretérico, vital. Por fim, você vai para o corpo mais denso, que é o corpo físico. Então, nós temos um processo. Então, quando uma pessoa vem para mim, para uma consulta, e ela quer uma informação, uma solução para resolver aquele problema, eu tenho que pegar a informação que eu estou dando para ela e traçar um caminho para dar formação a ela sobre todas essas classes de leis que estão se processando nela, para o caminho levar ela do humano para o ser. A gente sempre diz assim, nós somos um ser humano. Não, nós temos ainda muito que trilhar para chegar a esse ser, para conhecer esse ser. Então, nós estamos do humano caminhando para se tornar um ser humano. E é como uma criança que está no primário, você não diz assim para a criança, você é o primário. Não, você diz, você está no primário, caminhando para você se tornar, né, mais sutil, mais preparado. Então, você está dando formação à pessoa, quando, na verdade, você dá um caminho de disciplina para ela entender. Se ela não mudar hábitos, se ela não tiver mudança de valores, muitas vezes até mesmo mudança de alimentação, porque no universo e na natureza, tudo tem uma sincronicidade. E essa sincronicidade, ela tem uma lei também de semelhança, de movimento e de ritmo. Então, tudo isso, muitas vezes, a gente desequilibrou o psicológico, por exemplo, quando a mente, que o universo, na natureza manifestado, tudo é mental, quando a mente ela deposita a classe de pensamentos apenas no materialismo. Então, eu tenho que conquistar aquilo, eu tenho que fazer aquilo, né? Eu tenho que ter aquele objeto, eu tenho que ter aquele carro, eu tenho que ter aquela casa, eu tenho que, né, crescer em direção à matéria, mas só que você não pode esquecer que existe o condutor, existe o carro e tudo que você coloca dentro deste carro. Então, você tem... O condutor é sempre você, humano, para o ser. E que você nunca pode esquecer. O carro é sempre o veículo que vai te levar e os caminhos que você vai traçar. Se você vai desenvolvendo todo esse mecanismo e vai sutilizando o que está externo, mas isso não traz você para o interno e você sutiliza, chega uma hora que você perde a relação com você mesmo. E você cria uma relação com a matéria e acredita que tudo que você tem forma você, não forma você. Porque diante de uma situação difícil, você tem que entrar em contato com você mesmo e resgatar a sua essência, que é o que a gente chama de alma imaterial, que é
a centelha divina, que ela não vai ser contaminada de forma alguma pelos envolvimentos da transitoriedade das coisas materiais. Então, quando uma pessoa vem para o tarô cabalístico, que a cabala nada mais é que cabala, o significado da cabala também é um autoconhecimento, é ligar o homem a um processo de conhecer a sua própria natureza e não desrespeitar essas leis da natureza, do equilíbrio, da harmonia, da sincronicidade, da polaridade, como ato de equilíbrio, né, entre todas as forças do universo. Então, tudo isso está formando esse humano para um ser. E, em seguida, do tarô cabalístico, vem a astrologia, que também fala do hermetismo. O hermetismo também são as 7 leis principais que tanto Hermes Trismegistus, tanto o Egito, como Platão se também. Né? Então, quem já leu Platão sabe, como filosofia, que o conhecimento hermético ele é a base principal do autoconhecimento. É trazer você para uma linguagem maior desses corpos que eu falei, desses estados que eu citei antes, para que você entre novamente numa ordem. Então, muitos desequilíbrios que nós temos começa de uma transgressão de ordem de lei. Se a gente fosse relacionar o trabalho hermético, o trabalho de autoconhecimento, a construção e a formação desse homem para o ser, a gente poderia dizer que todos os desequilíbrios eles podem ser uma transgressão das leis naturais. Muito bem. Olha só, a Paulinha está falando aqui com a gente como eu amo os ensinamentos desta mestra incrível. É verdade, Paula. A Isabel, ela é a nossa mestre, né? Ela traz os ensinamentos de uma maneira muito simples também, porque, viu, Bel, a gente às vezes conhece muitas pessoas que passam alguns ensinamentos em cursos, ou a gente vai procurar ler em alguns livros conhecimento, mas às vezes fica muito até difícil o entendimento para trazer para a vida prática. E com você, a maneira com que você traz isso nos seus atendimentos fica muito mais simples para você incorporar isso no dia a dia, porque é muito diferente, né? Algumas pessoas que me procuram às vezes falam, Márcia, mas o que é que a Isabel realmente faz? Como que é o trabalho dela? Como é que ela trabalha com você, né? E a gente tenta explicar, a Paula está dizendo que a vida dela foi transformada pela Bel e pela Sandra, e que recomenda demais. É isso mesmo, gente. A transformação, ela depende muito da gente. Mas quem são essas pessoas que convivem com a gente, que nos ajudam, são 100%, faz total diferença na vida da gente. Então, a maneira com que também a gente passa pelos ensinos, pelos atendimentos da Isabel, a gente começa a entender no dia a dia, incorporar um pouco do que é que ela nos passa. Isso é importante, porque não fica um assunto isolado, né? Não fica, você vai lá, eu fiz um atendimento, mas não uso, não sei como funciona, deixei de lado. Não. O importante é você usar no seu dia a dia, focar, né, Bel? E eu quero que depois você explique isso direitinho para a gente, então, certinho assim, para as pessoas entenderem mesmo como é o seu atendimento. Como é que, a primeira vez que eu vá passar com você. Então, eu marco esse encontro, e aí como é que é feito? Você faz uma análise, você indica qual é o melhor atendimento para mim? Explica para a gente, Bel, em cima desse autoconhecimento. Isso. Naturalmente, cada um, em especial, vai estar sintonizando uma frequência daquele momento que a pessoa está, né? Então, como eu estava falando, o universo ele tem uma sincronicidade vibratória de ritmo, de movimento e tantas outras leis que abarcam esse equilíbrio, essa harmonia.
Então, quando uma pessoa vem procurar o atendimento e que ela, de alguma forma, ela vem procurar uma resposta no tarô, uma resposta àquilo que ela está, por exemplo, com dificuldade, ela procura isso. Só que, na hora que ela se apresenta, a gente já, praticamente, com o tempo, você vai se utilizando mais para entender o ritmo da pessoa, a natureza como ela chega, a dos movimentos. Então, eu faço uma leitura que é muito intuitiva, da própria chegada da pessoa, de como ela chega, de como ela fala, de como ela se posiciona. Então, automaticamente, eu já tenho uma impressão, sem que a pessoa me fale nada, da frequência que ela está, porque era como os antigos diziam, e Platão usou muito isso, porque Platão falava muito de música, de ritmo também. Então, ele dizia muito que, quando se perguntava quem era a pessoa, ela não estava querendo saber a identidade dela, o nome dela e tudo mais. Ele via a pessoa pela frequência vibratória. Então, quando uma pessoa vem a mim, eu percebo a vibração dela de frequência, e aí, claro, em cima disso, eu vou usar as ferramentas que são do autoconhecimento, como a prática do yoga, como a prática de meditação, com puja, com hábitos que a pessoa vai ter que criar, alinhamento, por exemplo, dentro da própria casa dela, o que ela vai fazer na casa dela, dentro da casa dela, dentro do princípio, por exemplo, que ela está vivendo, como ela está se relacionando com as pessoas que são próximas dela, com a família, com a tradição, com a própria religião, porque o trabalho de autoconhecimento é um trabalho de religar, não é um trabalho religioso. Ele não tem relação com a religião em si. Ele é um trabalho de religar você com a natureza de princípio, com o universo, com o cosmos, né? Com o absoluto. Então, esquece a religião. A religião aqui, ela não entra. A sua religião, ela vai ficar preservada dentro de você. Nada vai alterar em relação às suas crenças, mas vai alterar a maneira pela qual você vive, você se comporta, você tem seus valores, você se relaciona com você, com as pessoas que estão à sua volta e se relaciona com a existência, que é da transitoriedade, sem afetar a sua essência divina, sem afetar os princípios básicos que traz harmonia, saúde, equilíbrio e prosperidade, que é o que mais as pessoas procuram. Eu quero ser muito próspera, quero ser isso. Então, praticando o yoga, praticando várias disciplinas, que para cada um vai ser indicado um processo, por exemplo, como na própria Índia, que os mantras, né? A gente tinha os mantras de qualidades que eram essenciais, com vibrações que, uma vez que a pessoa fizesse, alterava a sua qualidade de pensamento ou a sua qualidade vibracional, tudo isso é necessário a pessoa fazer. E o mantra também não está ligado, ele foi criado pelos Vedas para vibrar em direção às qualidades essenciais das leis da natureza, que não tem nada a ver, de novo, com a religião. A religião, você mantém ela, suas orações, o princípio que você tem dado na tradição, ele não vai, se você não quiser alterar, não vai alterar. Mas se você sentir que há uma necessidade, porque você tem dado os valores pelos quais você se alimenta, você se comporta, você busca o conhecimento, e esse conhecimento, ele agrega você nessas leis de autoconhecimento, ele não desagrega você, e ele não desagrega você do todo, do absoluto, do universo, tudo isso, então, começa a entrar em harmonia. Então, você começa a ter
prosperidade, você começa a ser saudável, você começa a trazer mais virtudes para Então, dentro olha, de você. eu quero dizer uma coisa para. Olha, tem um pessoal mandando mensagem aqui para você, Bel. Alexandre dizendo: Isabel e Sandra são pacientes carinhosas e de muita energia. Vanessa também dizendo que você é incrível, a Sandrinha, olha aí. E olha, gente, o Edu tá mandando um monte de. Eu quero dizer uma coisa aqui, para quem está entrando agora, eu vou falar a realidade, vou contar a verdade aqui. Eu era uma pessoa antes da Bel e agora eu sou uma outra. Posso dizer que eu me sentia, é como se o meu terceiro olho tivesse fechado, porque a gente vê o mundo e a gente também não aprendeu e não sabia, né? A gente não sabe tudo, né, Bel? Então, parece que é como se tivesse uma venda nos olhos. E aos pouquinhos você vai descortinando. Isso é lentamente, é a cada passo, né, de acompanhamento. Então, era como se eu me sentisse suja. Parece que eu tomei um banho, né? Entrei num balde aí numa imersão e vou me limpando. A sensação é essa limpeza de alma, de corpo, de rosto. E é verdade, gente, a nossa própria aparência muda, né, Bel? Eu olho você, eu sempre falei que a Bel, olha, é uma menina linda, tá sempre linda, sorridente, pele boa. Por quê? É o exercício que ela faz, sempre jovem, sempre. Por quê? É verdade. Então, tudo isso, todos esses passos que cuida do teu corpo, que é o teu veículo, e da tua alma, representam. Quando a gente sai, a sensação que a gente tem, né, de limpeza, de proteção, é muito grande. Então, eu vou dizer para vocês, eu sou uma antes, eu era uma pessoa e hoje completa, eu mudei a minha vida assim muito, porque eu aprendi muito com a Isabel. As minhas orações, eu não deixo de fazer as minhas velas acesas, os meus mantras, tudo, sabe? Os ensinamentos são feitos com tanto amor que não tem como dar errado, gente. Então, é verdade, a minha vida é outra, eu aprendi muito, imagina, não sei um décimo, mas estou aprendendo e estou trazendo para a minha vida. E melhor, estou passando para as outras pessoas, porque, Bel, o que o conhecimento faz se você guardar ele para você? Nada. Então, eu aprendo tudo com a Bel e fico quieta. Não, eu digo, vai lá, passa com ela vai te ajudar, ela pode te ajudar. Então, é passar para o outro de verdade. Eu vejo a Paulinha aqui, é um orgulho para mim saber que, puxa vida, ela tirou tudo que estava ali através do ensinamento da Bel, dos atendimentos, né? Da compaixão, porque a gente dá trabalho, né, Bel? A gente passa aí para falar com a Bel, não tem horário, porque assim, ela atendimento é 24 horas, as pessoas ficam doentes, precisam, né, Bel? Então tem urgências. Então é isso que é importante a gente colocar aqui. Qual é o trabalho de um mentor, de uma pessoa que vai nos guiar? É no atendimento, sim, mas é o pós, é o durante. Não adianta você fazer uma consulta, ligar, bater um papinho e dizer, resolvi, deu tudo certo, não preciso mais. Não, gente. É só o primeiro passo, né, Bel? Então, você que está assistindo com a gente, está se sentindo aí com uma dificuldade, seja lá financeira, profissional, amorosa, não está bem, quer se autoconhecer, ninguém faz milagre, né, Bel? Não é milagre. A gente não está falando aqui de milagre, a gente não está falando de religião, a gente não está falando de crenças, a gente está falando de atitudes positivas, autoconhecimento, propósito, saúde, vida, divulgação, pegar na mão, colaborar. É isso que a gente está falando, que é o caminho. Não é isso, minha linda? Isso. Quero ouvir de você. E você falou dessa relação com o caminho que caminha, né? O caminho que faz você caminhar. Então, o caminho que faz você caminhar é o caminho que você não se desassocia do todo. É o caminho que não tira você da natureza, principalmente de quem você é, mas refina você. Então, o que a gente fala na alquimia, que a gente usa muito esse termo, que a alquimia é bom a gente identificar como trabalhos herméticos.
Trabalhos herméticos são todos os trabalhos que você respeita as leis da natureza, respeita as leis do universo e caminha nessa sincronicidade de harmonia. É bom que todas as pessoas saibam o que é. Então, o que era que os grandes alquimistas da época falavam? Que você tinha que transformar o chumbo da personalidade em ouro de espírito, o denso para o sutil. Onde você começasse com aquela forma densa, né, carregada, sofrida, apegada aos valores de sofrimento, de dor, e fosse, aos poucos, se transformando e sutilizando a natureza do processo. Porque é quando a gente vai realmente aumentando a capacidade vibratória para sentir que é tudo muito simples. Mas o simples é aquilo que te leva a uma profundidade maior e não desagrega você em nenhum momento a sair do ritmo. Você está sempre no ritmo, né? E quando você se habitua a entrar num ritmo progressivo, que ele pega o seu humor, a sua postura, os seus valores, ele vai te levando a um processo de purificação. Porque aí entra também, a gente precisa entender que o universo ele gira em torno dos planetas. E cada planeta do sistema solar, a gente tem novamente as 7 leis e a gente pega os 7 planetas psicológicos para trabalhar psicologicamente a natureza de quem nós somos e, naturalmente, o mapa que trazemos. Esse mapa ele está ligado a um processo que você já viveu, a um processo do passado, que você vem migrando com aqueles processos, e muitas vezes a pessoa está em desequilíbrio, ela já entra no planeta em desequilíbrio, por uma lei de causa e efeito, porque a lei de causa e efeito é uma das leis do princípio que une a natureza ao universo e une o homem nesse processo de autoconhecimento. Então, a gente tem que saber que tudo que gira em torno de nós, como os planetas, as galáxias, que fazem parte desse manifestar universo, através da qualidade também das nossas funções mentais, funções psicológicas, físicas, emocionais, alteram essa rota planetária e altera também todos os nossos sistemas internos. Então, quando a gente trabalha o hermético na astrologia também, há práticas específicas que muitas vezes eu não dou para algumas pessoas, porque eu vejo que elas são muito religiosas, e aí, para não confrontar o fato delas não quererem usar o mantra, que é do próprio signo, ou do próprio anjo, eu evito dar, mas existem, por exemplo, anjos em cada signo, em cada planeta, trazendo essa união novamente para uma construção interna, porque a pessoa está formando dentro de uma nova lei interna que vai beneficiar tanto ela como a tradição que ela vive e como também por onde ela passar. Uma pessoa harmônica, quando ela passa nos caminhos, ela harmoniza tudo. Uma pessoa desarmônica, ela vai, a frequência dela, desorientar, alterar. Então, as leis antigas, elas tinham essa sincronicidade de trazer uma pessoa em sincronicidade com a outra para não desarrumar muito. Por isso que a gente fala assim, diga. Eu ia falar isso muito interessante agora, olha só. Você está falando sobre essa harmonia de organizar ou não. Os relacionamentos, sejam eles marido e mulher, filhos, profissional, amigos, relacionamento entre duas pessoas. Você traz as suas leis kármicas que se encontram e se fundem com as do outro. Portanto, é muito importante saber a que propósito você está e como é que está isso, porque ela pode levar tanto você para baixo, levar você para os seus instintos,
levar você para os teus primários, como ela pode te levar acima da sua egrégore, né, Bel? Você pode ir a mais. E o inverso é o mesmo. Então, Sim. entender também que, às vezes, o relacionamento, ele passa por isso. Você se relaciona com uma pessoa, você tem lá a sua esposa ou seu esposo, você está vivendo com ela, mas você tem ali algo que não está bem e você não entende, porque, às vezes, né, isso não é... Você não consegue enxergar. E vem muito da ancestralidade, vem toda uma parte genética, vem todo, né, algo que você traz de vidas passadas. E pode estar atrapalhando, sim, em qualquer tipo de relacionamento, tanto para você progredir ou não, prosperidade. Quantas pessoas a gente vê, Bel, que às vezes estava super bem, mudou de casa, perdeu tudo, ou teve um relacionamento, se relacionou com alguma pessoa e ficou muito ruim, e de repente e gosta dessa pessoa, mas algo não vai bem. Então, isso se explica também o que você acabou de dizer. Por isso que é importante a gente entender, né, Bel? Sim. E isso faz muita diferença. Sim, porque uma das coisas mais importantes que a gente tem que saber que o que você começa a descobrir a natureza, por exemplo, se você conhece a natureza de quem você é mais difícil você se contaminar com o outro que está vindo. Porque mesmo que você saia, e com isso eu vou dar um exemplo assim como se fosse o universo manifestado através da mente. Vamos supor que a mente de Deus, a mente do cosmos, a mente do absoluto, criou o mundo manifestado. E dentro dele existem as leis manifestadas, onde a gente altera, onde elas se alteram o tempo todo, para dar espaço a voltar à mente de Deus e retornar nas transformações e mudanças. Uma pessoa que sabe dela mesma, que ela sabe a natureza, ou que ela busca um caminho para se tornar, dentro deste caminho, uma pessoa melhor, um caráter mais refinado, ela quer sair daquele processo negativo que ela está vivendo, ela define algumas metas no caminho, e essas definições das metas no caminho fortalecem ela para não sair dessa linha, desse caminho, desse GPS, vamos dizer assim. Do real propósito. Do real propósito dela. O propósito, ele caminha também junto com os valores. Porque se a pessoa não altera valores para o qual o propósito está sendo guiado, ela também perde a natureza de quem ela é. Ela não sustenta chegar onde ela quer chegar. Então, o que acontece muito nesse caminho é que, quando ela esbarra num desequilíbrio, muitas vezes, ela está caminhando para o propósito, ela está caminhando nessa direção, mas, por alguma ordem, ela se desequilibrou. O que desequilibrou nela não foi a ordem do propósito, não é aquilo que ela está se propondo a fazer, mas é a personalidade, que em mudanças de estados mentais ou psicológicos, ou do dia a dia, ou na existência, entrou em desequilíbrio. Mas se a pessoa está, de verdade, o que ela está se propondo para chegar a esses propósitos, se uma pessoa desequilibra ela, ou se um lugar desequilibra ela, ou se alguém afirma que ela é de uma forma ou de outra, ela não vai pegar aquilo e trazer para ela e acreditar. Ela simplesmente ouve, presta atenção, transforma aquilo dentro dela, deixa passar aquilo e continua buscando o propósito dela. Tem uma pessoa perguntando, Bel, que ela é casada e ela sente que ela tem filhos, tudo. É uma moça perguntando. E ela, assim, relacionamento. Só que ela não ama essa pessoa 100%. Mas tem filhos, anda com ela. Tem medo de criar um mau karma, se isso é real ou não. E o que, que acontece com essas pessoas que vivem com a outra, que é a pergunta dela, mas não está feliz 100%. Mas também não quer deixar porque tem filhos, tem relacionamento, enfim.
É isso que a gente está falando, desse estar com o outro. Exatamente. Primeiro de tudo, ela precisa entender qual é o propósito dela estar aí. Só os filhos não crescem para os pais, os filhos crescem para o próprio destino dos filhos. A vibração que os filhos recebem em casa sintoniza eles ou para serem pessoas que também vão procurar caminhos de autoconhecimento, ou essas crianças, mesmo tendo os pais juntos, mas que não estão em sintonia, em vibrações boas e que não também estão em propósitos de unidade, as crianças crescem separadas desse todo de verdade. Claro que a verdade ela se modifica no sentido da existência. Existe uma verdade absoluta que essa nunca é mudada, mas a verdade por estados de valores e consciência, ela muda, ela altera. Então, por exemplo, você levar os filhos a caminharem em direção à tradição só para manter a tradição, você não traz evolução, nem para a espécie humana e nem para o lugar. O lugar não vai gerar. Então, seria fingir que está tudo bem, estou casado, mantenho os filhos, mas eles estão sentindo essa separação. E eles vão levar isso. Isso eles Os vão levar. relacionamentos deles, inclusive, Sim. né, Bel? Exatamente. Eles levam, porque essa vibração é como você, por exemplo, se você cria uma criança já de bebezinho, trazendo ela para ouvir músicas clássicas, músicas que elevem a consciência, essa criança vai começar a entrar numa frequência e numa sintonia que quando, à medida que ela vai crescendo, ela vai buscar o autoconhecimento naturalmente. Ela vai buscar essas leis de conexão com o universo, de harmonia, de a compaixão, de gentileza, de refinamento. Ela vai buscar, porque naturalmente ela foi construída e formada dentro dessas frequências vibratórias. Então, o que eu digo para os casais é o seguinte: mais do que manter a tradição, A aparência. a aparência, a tradição, esse núcleo familiar, qual é a qualidade que eles em si estão gerando e dando para essas crianças como frequência, sintonia, propósito, porque senão tudo fica muito superficial, tudo fica muito subjetivo e as crianças vão sofrendo sem perceber, porque o sofrimento dentro de casa é um sofrimento que você não isola. Quando você está vivendo junto e um está sofrendo, todos sofrem. Não tem como isolar. Então, todos se contaminam. É a história. Se uma laranja está podre no cesto, vai apodrecer todas, se você não tirar. Se você não tirar, isso está, de alguma forma, estragado. Então, você tem que ir utilizando. O que está estragado na relação? Então, tem que ter uma conversa, tem que saber qual é o propósito dessas pessoas, porque, senão, também o que acontece com esse casal? Ele vai diminuindo os potenciais puros, que é a prosperidade. A prosperidade, que é a luz que emana da natureza humana, como virtudes e qualidades, vai sendo apagada por causa dos conflitos pessoais, da personalidade que está mantendo a tradição. A gente tem que entender duas coisas, Márcia, que a tradição, né, e para todos que estão ouvindo, a tradição, ela responde a algo construído que dá formação à personalidade. Mas a personalidade é como se fosse o seu carro. Não é você. Você é o condutor. E quando a gente só quer aperfeiçoar o carro, a gente sutiliza a matéria. Mas o homem em si, que é o condutor, não está se sutilizando. Então, o que acontece? Hoje a gente tem essa mentalidade materializada em que cada vez mais a gente utiliza, por exemplo, a gente faz máquinas altamente sofisticadas, evolui
no sentido das máquinas, mas o homem em si não coloca a sua inteligência dentro de um princípio de transmutação e transformação internas. Então, a máquina caminha nessa direção, mas o homem está retrocedendo na sua brutalidade. Então, o homem está se tornando mais bruto, menos humano. Então, a gente precisa entender que temos que caminhar muito ainda para descobrir caminhos que nos levam ao ser humano, né? E que a gente conhece muito pouco ainda. Portanto, pressa não pode existir no caminho. Existe, sim, um dia a dia de disciplina, de autoobservação, de orientação, de um caminho de permanente atenção a si mesmo e atenção ao que você está se comprometendo a fazer, porque muitas vezes as pessoas se comprometem a fazer coisas que depois ultrapassam a natureza que elas são, e aí elas perdem o propósito de novo. Então, é isso que a gente precisa entender, que todas essas leis, elas são leis que não podem ser alteradas nem contrariadas. E quando contrariadas, o peso kármico cai nas pessoas que criaram leis dentro da própria vida. Muito bem. Olha, você que está entrando aqui agora com a gente, essa live vai ficar gravada. Eu recomendo que vocês assistam do começo, porque a Isabel gente, é ensinamento para a vida. Então, você que está entrando aqui com a gente agora, Marcela, pessoal que está entrando, e quem quiser fazer perguntas para a Isabel, a gente está acabando daqui a pouquinho a live, mas que se quiserem entrar, olha, já temos 1 minuto, foi eu falar, já estamos terminando, Bel, uma pena, que é maravilhoso. Nós temos que fazer muitas, porque tem muito assunto, né, gente? Não dá numa live só. Mas quem quiser fazer alguma pergunta, tiver dúvidas, mande um direct para Casa 3, para a Isabel. Responderemos com o maior prazer. A Bel vai ter o prazer de atender a todos que estiveram aqui na live. E, Bel, para a gente terminar, eu quero que você deixe as suas considerações finais. Eu quero que você deixe para a gente... Olha lá. Queria que a Márcia falasse do poder dos cristais e da opinião da Bel. Então, rapidinho, porque nós temos 1 minutinho só. A minha opinião sobre dos cristais, eu adoro. São minerais que realmente... eles, bem intencionados, agem a nosso favor. Tudo bem intencionado, com a nossa intenção, ele vai agir ao nosso favor, viu, Rafael? E, Bel, rapidinho, bom, 1 minuto, gente, acho que ela vai ter que escrever depois para você, Rafael. Eu só quero que você deixe as suas considerações. Quero me despedir de todos que estiveram com a gente. Muito obrigada, Bel. Estamos juntas, você é maravilhosa. Muito obrigada e prazer ter você aqui comigo. 40 segundos. Pode deixar sua consideração, Bel. Eu queria dizer para todos que mais do que se apegar às coisas que são transitórias e impermanentes, trabalhe em função de voltar à natureza de si mesmo e guiar sua energia para o que é imatéria. Porque assim, um dia o seu corpo se dissipará, mas a sua alma se unirá ao todo e começará novamente, na luz divina do ser. Muito obrigada, boa noite a todos.